E aí, galera, se liga, porque hoje o papo é quente. O PT tentou censurar a oposição. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a história de hoje é tensa e vai dar o que falar. Este golpe que eles traçaram era muito mais violento do que nós podemos imaginar, e nós escapulimos por pouco. Mas eu estou entrando com uma ação contra um deputado dessa casa, filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo, porque ele agora vive nos Estados Unidos conspirando. Ele vive nos Estados Unidos agora para bloquear a justiça. Agora quer apresentar um projeto de lei na Câmara dos Estados Unidos, ele acha que é deputado lá, junto com os golpistas, para atingir o Supremo Tribunal Federal, que vai fazer o julgamento do pai dele. Chama-se obstrução de justiça. É isso que Eduardo Bolsonaro vive com dinheiro público dos brasileiros fazendo nos Estados Unidos. Há que se perguntar, eu peço a vocês mais 30 segundos, se não é o caso, e no meu entendimento é, da Procuradoria-Geral da República, solicitar a apreensão do passaporte desse Eduardo Bolsonaro, para ele parar de gastar dinheiro à toa e conspirar contra o Brasil lá fora nos Estados Unidos. Aliás, não é só lá. É uma articulação da ultradireita junto a pessoas que fazem gestos nazistas, como aquele Bannon que nós vimos lá nos Estados Unidos e outros. Então, presidente, realmente, Bolsonaro vai ser preso e eles estão apavorados. Hoje nós entramos no Ministério Público Federal com uma ação contra o Eduardo Bolsonaro por crime de lesa pátria. Porque quem vai atacar os interesses do Brasil lá fora não é patriota, é lambibota de americano. Pode usar a bandeira no colo aqui, mas lambibota de americano. Batem continência para a bandeira dos Estados Unidos, atacam os interesses nacionais. Essa gente não é patriota, não. Os caras fumam uma maconha, tomam um chá de cogumelo e vêm falar merda no plenário. Eu estou vendo aqui deputados do PT e do PSOL ofendendo o deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, se olhe no espelho. Que moral um Boulos da vida tem para falar do deputado Eduardo Bolsonaro? A maioria de vocês estava na lista do Odebrecht. Lindinho, Amante, Montanha, vocês não têm moral alguma para falar do deputado Eduardo Bolsonaro. E eu lanço um desafio. Marquem em qualquer estado, não precisa ser em São Paulo. Andem ao lado do Eduardo Bolsonaro no meio de uma feira do comércio, que eu quero ver a recepção de vocês. Lave a boca de vocês com água sanitária, álcool e ácido, para parar de falar do presidente Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Vocês não têm moral alguma. Se a gente vivesse num país sério, a maioria de vocês iam estar presos. Porque vocês nos acusam de golpe, um golpe louco, mas vocês já foram pegos com dinheiro na cueca. Vocês já foram pegos com esquema bilionário de corrupção, mas são salvos por ministro do STF. Quero aqui abrir aspas e dizer que é uma honra receber aqui os deputados Gil Diniz, Lucas Bove. É um prazer receber vocês aqui, guerreiros patriotas lá de São Paulo, falando em STF. É um absurdo a decisão do ministro Alexandre de Moraes de colocar o julgamento do presidente Bolsonaro na primeira instância. Primeiro, o descondenado, o ex-presidiário, o ladrão do Lula, quando estava sendo julgado por corrupção e lavagem de dinheiro, foi julgado, Alberto Fraga, na primeira instância. Então, quando você rouba, quando você comete crime de corrupção num país, você é julgado na primeira instância. Agora, uma falsa acusação de golpe, o ministro Alexandre de Moraes coloca na primeira turma do STF, onde o presidente Bolsonaro não era nem para ser julgado no STF, era para ir na primeira instância. Absurdo o que vem acontecendo no país. E essa esquerda está incomodada com o que o deputado Eduardo Bolsonaro vem fazendo, que aqui falaram que a extrema-direita é lacaio dos Estados Unidos. Porra, e vocês, cara? Vocês são amantes de Fidel Castro, de Stalin, de Mao Tse-tung, que mataram milhões. E da galera que gosta de roubar, né? Que gosta de andar com dinheiro na cueca e está lá nesse desgoverno do PT. 16 de março, Copacabana, por liberdade e anistia já. E claro, fora ladrão, fora ex-presidiário. Deus, pátria, família e liberdade. É interessante, a extrema esquerda sentiu, viu? Sentiu. E eles não querem que a gente bata continência para os Estados Unidos, a maior democracia do mundo. Mas eles querem bater continência para o Hamas, grupo terrorista. Bater continência para a Venezuela, para Cuba, para ditaduras sanguinárias. Entre Cuba e Estados Unidos não tem nem o que discutir. Agora, senhor presidente, realmente tem que ter muita paciência para ver integrantes do Partido das Trevas subir essa tribuna para falar, chamar de criminoso o general Braga Neto, general 4 estrelas, com mais de 40 anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro e à nação brasileira. Ficha limpa, diferente do criminoso que está aí na presidência da República, que é símbolo de corrupção. E, por final, eu queria desafiar aqui a Rede Globo Televisão, que anda embaixo na audiência,
para que ela convoque, chame o presidente Bolsonaro para uma entrevista. Ontem, só mais 30 segundos, senhor presidente. Ontem, o presidente Bolsonaro, que é líder de audiência, conseguiu ali bater audiência com o jornalista e comentarista Léo Dias. 700 mil pessoas ao vivo assistindo a entrevista, 3 mil comentários por minuto. É um fenômeno. A maior liderança política, não apenas no Brasil, na América Latina, quiçá do mundo. Globo, chama o presidente Bolsonaro para uma entrevista, para desmascarar todas essas narrativas, mentiras da extrema esquerda. É uma vergonha, será uma mega vergonha mundial esse processo kafkiano do julgamento de Bolsonaro pela primeira turma do STF. Por quê? Pasmem, a bancada lulista do STF. Já tem bancada lulista lá. Ou vai dizer que não? Por acaso, senhor Alexandre de Moraes, não é contra Bolsonaro? Todos sabem que é. O Zanin, advogado de Lula, contra Bolsonaro. Flávio Dino, ministro de Lula. Que inquisição é esta? Que desrespeito! Vamos pagar uma vergonha para o mundo com esse processo kafkiano que estão prometendo aí a ser julgado pela primeira turma, o Bolsonaro. Uma vergonha para a justiça. O poder que deveria ser equânime, mais respeitado, mais isento, está nos causando vergonha. Sinceramente, eles têm abstinência de golpe. Tentaram um golpe em 8 de janeiro e agora vem falar de impeachment do Lula. Sabe por que eles estão fazendo isso? Cortina de fumaça. Porque eles sabem que esse ano é o ano da prisão de Jair Bolsonaro. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje temos um tema quente que está movimentando os corredores de Brasília. Deputados estão pedindo o impeachment do presidente Lula em meio a essa pressão política. O deputado Lindeberg Faria surta em uma discussão, enquanto outros deputados cedem à pressão do governo. O que está por trás disso? Vamos analisar tudo isso agora. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Senhor presidente Altineu, do Partido Liberal, do partido do presidente Bolsonaro, patriotas, senhoras e senhores parlamentares, imprensa e demais audiência. Estamos aqui na oposição. Falo com o coração cheio de compromisso para os milhões de brasileiros que, assim como eu, assim como nós, não aceitam mais o desgoverno que tomou conta da nossa pátria nos últimos anos. 2 anos que deveriam ter sido marcados por avanços da dignidade e da valorização do povo brasileiro. Mas, infelizmente, esses 2 anos foram perdidos. O slogan, acreditem que eles falam isso, desse projeto de poder, união e reconstrução, tão propagado, não passa de uma narrativa. Como dizia o presidente Ronald Reagan, o governo não é a solução para o problema. Esse governo é o problema. O Brasil que vemos hoje está abandonado, imerso em uma crise profunda, e o governo se mostra mais preocupado em silenciar seus opositores do que em solucionar os problemas que atrapalham a população. Essa perseguição política e ideológica, como vimos nos episódios do 8 de janeiro, apenas semeia divisão em nosso país. Agora sim, precisamos trazer o projeto de lei da anistia à votação. A Casa do Povo é que tem que decidir. Fomos um país forjado na luta pela liberdade, pela família e pelos valores cristãos. Não podemos esquecer que desde a nossa independência, o Brasil tem buscado alicerçar seu futuro na defesa da democracia, na valorização da família e na busca incessante por justiça, sem abrir mão da ordem e do progresso. Enquanto o governo se perde em promessas vazias, o povo sofre as consequências da falta de responsabilidade desse desgoverno. O trabalhador brasileiro está sendo esmagado pela inflação, pelo aumento dos preços
e pela perda do poder de compra vivenciado todos os dias nos supermercados. A cada dia, mais famílias enfrentam dificuldade para garantir o básico. E quando eu falo básico, é carne, é feijão, e não é a picanha. Nós precisamos sim que as leis não sejam ignoradas. Quando o erário público é tratado com desdém, é nosso dever, como representantes do povo, garantir a justiça. Assim como Dilma Rousseff foi responsabilizada pelas pedaladas fiscais, o presidente Lula deve ser investigado pelas graves irregularidades no programa Pé de Meia, apontado pelo Tribunal de Contas da União. Não somos nós da oposição, é o Tribunal de Contas da União, um órgão de controle e fiscalização. O Brasil não pode continuar sendo governado à margem da lei e da irresponsabilidade. Este mesmo governo do mensalão, do sanguessuga, das corrupções da Petrobras. Chega do desgoverno, chega de responsabilidade. O povo brasileiro não aguenta mais. Por isso, a oposição faz um apelo. Vamos unir nossas forças em nome da justiça, da liberdade, do futuro do nosso país. O impeachment de Lula é uma medida necessária, não apenas pela incompetência evidente, mas pela proteção da nossa nação contra aqueles que querem nos arrastar para o abismo. Estamos com o povo brasileiro, pela liberdade dos presos do 8 de janeiro, pela liberdade de expressão, pela dignidade do povo brasileiro, que honra a história e seus valores cristãos. Eu digo à nação, estamos juntos, vamos em frente, com coragem, com fé, e a vitória do povo, e não daqueles que querem poder. Sim, me junto a vozes, e nós falamos, fora Lula! Lula! Anistia! Anistia! Não à censura! Não à censura! Que cena patética. Sinceramente, eles têm abstinência de golpe. Tentaram um golpe em 8 de janeiro e agora vem falar de impeachment do Lula. Sabe por que eles estão fazendo isso? Cortina de fumaça. Porque eles sabem que esse ano é o ano da prisão de Jair Bolsonaro. É questão de poucos dias ou semanas. Aí, queridos, começa o julgamento, transmitido pela televisão, que eu tenho muito orgulho dos dados da economia e dos desafios que temos pela frente. Agora esses que fizeram essa cena vergonhosa, pode esperar, esse ano é o ano da prisão. Medida provisória. Há uma necessidade. Já são mais de 130 assinaturas do pedido de impeachment do descondenado Lula, devido a esse crime cometido de irresponsabilidade, já demonstrado aí pelo próprio TCU. E por isso dizemos, ou o Brasil para o Lula, ou Lula irá parar o Brasil, impeachment já. O rombo que esse governo trouxe nas estatais. O governo de Lula, o Brasil de Tachad, que coloca imposto cada dia mais no ombro do brasileiro, no jugo do brasileiro. E a economia arruína. A economia do Brasil, amigos, está falida. E esse Tachad pagando pose de ministro da Economia. Fora isso, presidente, nós vimos o TCU, Tribunal de Contas da União, que apontou irregularidades na prestação de contas do programa Pé de Meia. Sim, o Lula cometeu pedalada fiscal, crime fiscal.
O presidente Lula, que já viu sua companheira Dilma pedalar e ser impeachmentada, cometeu a mesma pedalada, presidente, configurando crime de responsabilidade. Passou por cima do parlamento, passou por cima da Constituição Federal, passou por cima das leis desse país, passou por cima do povo brasileiro, presidente. Crime esse que nós, os deputados federais, nós não podemos deixar impune. Crime cometido pelo presidente da República. O presidente da República tem que ser afastado da cadeira. Urgente! Urgente! Mais de 130 deputados federais assinaram junto comigo esse pedido de impeachment, mostrando que esse parlamento não está calado para as pedaladas fiscais. Esse parlamento não vai se calar para crime cometido pelo presidente Lula. Para concluir, senhor deputado. Nós estamos vendo o presidente Lula, o governo federal apavorado, limpando tudo do programa Pé de Meia no portal da transparência. Por que, presidente Lula? Está com medo de chegar o impeachment na sua porta, presidente? O Brasil não aguenta mais. E esse pedido de impeachment, senhores, não é desse Congresso Nacional, não é do deputado Rodolfo Nogueira. Esse pedido de impeachment é do povo brasileiro que não aguenta mais 2 anos de Lula no governo. Ou o Brasil para o Lula, ou o Lula vai parar o Brasil. Fora Lula! Impeachment já! Senhor presidente Altineu, do Partido Liberal, do partido do presidente Bolsonaro, patriotas, senhoras e senhores parlamentares, imprensa e demais audiência. Estamos aqui na oposição. Falo com o coração cheio de compromisso para os milhões de brasileiros que, assim como eu, assim como nós, não aceitam mais o desgoverno que tomou conta da nossa pátria nos últimos anos. 2 anos que deveriam ter sido marcados por avanços da dignidade e da valorização do povo brasileiro. Mas, infelizmente, esses 2 anos foram perdidos. O slogan, acreditem que eles falam isso, desse projeto de poder, união e reconstrução, tão propagado, não passa de uma narrativa. Como dizia o presidente Ronald Reagan, o governo não é a solução para o problema. Esse governo é o problema. O Brasil que vemos hoje está abandonado, imerso em uma crise profunda, e o governo se mostra mais preocupado em silenciar seus opositores do que em solucionar os problemas que atrapalham a população. Essa perseguição política e ideológica, como vimos nos episódios do 8 de janeiro, apenas semeia divisão em nosso país. Agora sim, precisamos trazer o projeto de lei da anistia à votação. A Casa do Povo é que tem que decidir. Fomos um país forjado na luta pela liberdade, pela família e pelos valores cristãos. Não podemos esquecer que desde a nossa independência, o Brasil tem buscado alicerçar seu futuro na defesa da democracia, na valorização da família e na busca incessante por justiça, sem abrir mão da ordem e do progresso. Enquanto o governo se perde em promessas vazias, o povo sofre as consequências da falta de responsabilidade desse desgoverno. O trabalhador brasileiro está sendo esmagado pela inflação, pelo aumento dos preços e pela perda do poder de compra vivenciado todos os dias nos supermercados. A cada dia, mais famílias enfrentam dificuldade para garantir o básico. E quando eu falo básico, é carne, é feijão, e não é a picanha. Nós precisamos sim que as leis não sejam ignoradas. Quando o erário público é tratado com desdém, é nosso dever
como representantes do povo, garantir a justiça. Assim como Dilma Rousseff foi responsabilizada pelas pedaladas fiscais, o presidente Lula deve ser investigado pelas graves irregularidades no programa PED-6, apontado pelo Tribunal de Contas da União. Não somos nós da oposição, é o Tribunal de Contas da União, um órgão de controle e fiscalização. O Brasil não pode continuar sendo governado à margem da lei e da irresponsabilidade. Este mesmo governo do mensalão, do sanguessuga, das corrupções da Petrobras. Chega do desgoverno, chega de responsabilidade. O povo brasileiro não aguenta mais. Por isso, a oposição faz um apelo. Vamos unir nossas forças em nome da justiça, da liberdade, do futuro do nosso país. O impeachment de Lula é uma medida necessária, não apenas pela incompetência evidente, mas pela proteção da nossa nação contra aqueles que querem nos arrastar para o abismo. Estamos com o povo brasileiro, pela liberdade dos presos do 8 de janeiro, pela liberdade de expressão, pela dignidade do povo brasileiro, que honra a história e seus valores cristãos. Eu digo à nação, estamos juntos, vamos em frente, com coragem, com fé, e a vitória do povo, e não daqueles que querem poder. Sim, me junto a vozes, e nós falamos, fora Lula! Fora Lula! Anistia! Anistia! Não à censura! Não à censura! Que cena patética. Sinceramente, eles têm abstinência de golpe. Tentaram um golpe em 8 de janeiro e agora vem falar de impeachment do Lula. Sabe por que eles estão fazendo isso? Cortina de fumaça. Porque eles sabem que esse ano é o ano da prisão de Jair Bolsonaro. É questão de poucos dias ou semanas. Aí, queridos, começa o julgamento, transmitido pela televisão, que eu tenho muito orgulho dos dados da economia e dos desafios que temos pela frente. Agora esses que fizeram essa cena vergonhosa, pode esperar, esse ano é o ano da prisão. Medida provisória. Há uma necessidade. Já são mais de 130 assinaturas do pedido de impeachment do descondenado Lula, devido a esse crime cometido de irresponsabilidade, já demonstrado aí pelo próprio TCU. E por isso dizemos, ou o Brasil para o Lula, ou Lula irá parar o Brasil, impeachment já. O rombo que esse governo trouxe nas estatais. O governo de Lula, o Brasil de taxade, que coloca imposto cada dia mais no ombro do brasileiro, no jugo do brasileiro. E a economia arruína. A economia do Brasil, amigos, está falida. E esse taxade pagando pose de ministro da Economia. Fora isso, presidente, nós vimos o TCU, Tribunal de Contas da União, que apontou irregularidades na prestação de contas do programa PED-6. Sim, o Lula cometeu pedalada fiscal, crime fiscal. O presidente Lula, que já viu sua companheira Dilma pedalar e ser impeachmentada, cometeu a mesma pedalada, presidente, configurando crime de responsabilidade. Passou por cima do parlamento, passou por cima da Constituição Federal, passou por cima das leis desse país, passou por cima do povo brasileiro, presidente. Crime esse que nós, os deputados federais, nós não podemos
deixar impune crime cometido pelo presidente da República. O presidente da República tem que ser afastado da cadeira. Urgente! Urgente! Mais de 130 deputados federais assinaram junto comigo esse pedido de impeachment, mostrando que esse parlamento não está calado para as pedaladas fiscais. Esse parlamento não vai se calar para crime cometido pelo presidente Lula. Para concluir, senhor deputado. Nós estamos vendo o presidente Lula, o governo federal apavorado, limpando tudo do programa Pé de Meia no portal da transparência. Por que, presidente Lula? Está com medo de chegar o impeachment na sua porta, presidente? O Brasil não aguenta mais. E esse pedido de impeachment, senhores, não é desse Congresso Nacional, não é do deputado Rodolfo Nogueira. Esse pedido de impeachment é do povo brasileiro que não aguenta mais 2 anos de Lula no governo. Ou o Brasil para o Lula, ou Lula vai parar o Brasil. Fora Lula! Impeachment já! Essa foi mais uma matéria aqui do canal. Espero que vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.